Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Hoje, quarta-feira, 3 de outubro, começamos mais Universitária Esportiva. Ao meu lado, a sempre sorridente, a princesinha da Universitária Esportiva, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, ela que foi garçom ontem na vitória do Barcelona, Emanuele Messi Madeira. E no boletim esportivo de hoje, a gente vai falar das competições de mountain bike aqui no Piauí. Também tem o resultado do torneio de xadrez, o campeonato teresinense de xadrez, que aconteceu. Claro que a gente vai trazer os resultados para você. Também tem muita notícia a respeito da Fórmula 1. O circo da Fórmula 1 continua pegando fogo. E claro, tênis, Challenger de Belém e todos os nossos competidores, todos os nossos atletas brasileiros e internacionais também. Vamos falar no Bola na Rede dos resultados de ontem. Teve Série B 3 jogos. Os 3 jogos terminaram 1-0. 1-0 ontem foi o placar aqui no Brasil, viu? Teve também Liga dos Campeões, bons jogos, bons resultados. Teve brasileiro fazendo gol, Chelsea, Davi Luiz fez um golaço, mas também perdeu um gol. Agora tá todo mundo chamando Alá Wagner Love, que antigamente era Alá David, agora é Alá Wagner Love. E teve gol também do Ramires. A gente também vai falar de seleção brasileira porque tem jogo hoje, jogo decisivo, para ver se o Brasil conquista o bicampeonato no Superclássico das Américas. E claro que vamos falar também das novidades no futebol brasileiro. São Paulo tá aí querendo furar o olho do Santos de novo, viu? Vocês vão saber já já. Então fica na sintonia da 96,7 que o Universitário Esportivo está no ar. Não importa não, se é pop, se é rock, se é samba, seja o que for. Axé, pop, hip-hop, reggae, se é jazz, pagode, o seu estilo aonde. O importante é a qualidade. Altec, alta tecnologia em estúdio. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E a organização do desafio da primeira capital, válida pela 7ª etapa do Campeonato Piauiense de Mountain Bike, definiu o percurso da prova que vai ser disputada no dia 21 de outubro em Oeiras. O desafio da primeira capital terá cerca de 50 quilômetros de percurso, com trechos técnicos travados e de muitos single tracks, além de subidas e descidas acentuadas. A expectativa é de que entre 80 e 100 ciclistas participem da prova, torneio homologado pela Federação de Ciclismo do Piauí. Os organizadores da etapa, o Paulo Fernandes e Último Campos Reis, já viajaram algumas vezes para Oeiras e concluíram o percurso total da trilha. A prova vai ser realizada no estilo cross-country maratona. Vencem os atletas que fizerem suas melhores estratégias de corrida no menor tempo de prova cronometrada. Segundo o Último Campos Reis, a largada e a chegada serão no centro histórico da cidade, em frente à igreja de Nossa Senhora das Vitórias, tombada e considerada patrimônio histórico. A prova vai seguir rumo à zona rural de Oeiras, onde single tracks e areias testarão a força de pernas e braços dos competidores. Além disso, estradões de terras de chão batido deixarão a prova muito ágil e cheia de disputas entre os mais velozes. Nesse trecho, os atletas devem ter muita atenção para evitar as quedas, principalmente nas descidas. A organização do desafio da primeira capital também incluiu no percurso 3 passagens de rio, onde os atletas terão de se molhar e carregar a bike para transpor os desafios dos rios Canidé e Corrente. Tá? É uma prova eletrizante, vai ser muito bacana. Você que quer aí fazer sua inscrição, procure no site da Federação de Ciclismo do Piauí, que vocês vão encontrar aí lá o local para vocês fazerem lá as inscrições e participarem aí do torneio da primeira capital de ciclismo. Vamos seguir, vamos falar de xadrez agora, porque Raimundo Nonato Veras é o grande vencedor do Campeonato Teresinense de Xadrez, que aconteceu de 21 a 30 de setembro na capital. Ele conquistou o primeiro lugar após conseguir 2 empates e 3 vitórias. O vice-campeão foi José Pacífico de Lima Filho, seguido por Werton Alvarenga Bastos, Edilson Farias e Lourenço Menezes. O melhor até 16 anos ficou com Alisson Santos Rocha. A competição teve por objetivos principais apontar o campeão municipal,
incentivar a prática do esporte, movimentar o rating nacional e internacional. O evento faz parte do calendário oficial da Federação Piauiense de Xadrez e valeu o rating internacional da FIDE e rating nacional da CBX. Todas as partidas foram disputadas na sede da federação, na Avenida Dom Severino, no terceiro andar, lá na 1480. Tá aí com informações do pessoal do Portal da Clube, a Catarina Costa e o Flávio Meirelles. Tá aí mais uma competição de xadrez já esse ano, o pessoal do xadrez que está tentando movimentar um pouquinho mais o cenário da cidade, o xadrez que por muita gente ainda não é considerado um esporte, mas tá aí, também tá movimentando, e em Teresina tem sim quem pratique xadrez. Você, se quiser praticar, ver o xadrez só como hobby, vamos tentar um pouquinho mais, vamos tentar ver o xadrez como esporte. Tá lá o pessoal aqui da Federação de Xadrez, que fica localizada, como a gente falou, repetindo, na Avenida Dom Severino, número 1480, terceiro andar. E lembrando que nós vamos ter representantes nas Olimpíadas Escolares agora, os representantes do xadrez, a galera aí dos colégios, mais habitualmente os colégios particulares, que estão mandando aí os seus atletas do xadrez. O xadrez é um esporte, sim, e também tem de ser praticado como se fosse qualquer outra atividade física. Vamos seguir? Vamos falar agora de rally. O polonês Robert Kubica venceu mais uma prova de rally e afirmou que o caminho para se recuperar e voltar à Fórmula 1 não é tão longo quanto ele pensava. O ex-piloto da Renault sofreu um grave acidente durante um rally italiano em fevereiro do ano passado e passou por uma série de cirurgias. Atualmente, o grande problema de Kubica é a movimentação do braço direito. Em um espaço grande como de um carro de rally, ele consegue virar o volante sem grandes transtornos. Mas o movimento ainda não é possível em um cockpit pequeno de Fórmula 1. Após a prova em Città di Bassano, no norte da Itália, Kubica disse que ainda tem uma longa estrada pela frente, mas a vitória mostra que o caminho não é tão longo quanto ele pensava, segundo o site f1zone.net. O cirurgião que operou o braço de Kubica afirmou que a recuperação está em 50% e estima que vai chegar a 70% ou 80%, bem suficiente para ele dirigir um carro de Fórmula 1. O agente do polonês Daniele Morelli está convencido que voltar à principal categoria do automobilismo é possível. No mês passado, Kubica venceu uma prova no Rally da Itália, no seu retorno às competições. Mas na tentativa seguinte sofreu um outro acidente, dessa vez ele não se machucou. Tá aí se o Kubica voltar, talvez possa bagunçar ainda mais essa situação. Ele que possivelmente vá possa ir para uma categoria de acesso, ou se voltar para a Fórmula 1, claro, é uma possibilidade, pode ser aí um piloto de testes de alguma escuderia. Talvez entrar como o piloto número 1 ou número 2 seja muito prematuro para ele, que está voltando agora, principalmente por ele que está com esse problema ainda na mão direita, para poder guiar um carro de Fórmula 1. Ele que ainda vai ter que sim passar por essa fase de adaptação, justamente por esse problema. A gente tem que pensar que o espaço do cockpit é um espaço muito reduzido, o piloto mal consegue se mexer, então para ele vai ter essa dificuldade. Vamos ver, ele pode tentar sim pilotar um carro de Fórmula 1 para saber se pode voltar realmente a competir na principal categoria da Fórmula 1. Do automobilismo. Do automobilismo, na verdade, sendo, claro, piloto principal de alguma equipe. Ele que foi um dos grandes nomes na Fórmula 1, teve esse acidente, teve que sair. Pode ser que volte, se o Schumacher teve chance, porque o Kubica não tem, né? É isso aí, mas agora a gente vai sair das pistas, a gente vai para as quadras. Porque a organização do Aberto da Austrália anunciou um aumento no valor da premiação para o torneio 2013 e vai distribuir 31,1 milhões de dólares na próxima etapa. Assim, o Grand Slam disputado em Melbourne terá a maior quantia entre os 4 torneios desse tipo. O aumento de 4,15 milhões de dólares é o maior registrado de uma edição para outra, segundo o diretor da competição, Craig Tyler. O dirigente ainda frisou que o novo valor vai servir para atrair os melhores jogadores. Tyler também confessou que esteve em contato com Rafael Nadal. O espanhol pretende fazer a sua volta às quadras no evento, depois de ficar afastado desde Wimbledon devido a lesões no joelho esquerdo. Steve Wood, executivo do tênis da Austrália, ressaltou que o aumento na premiação vai tornar o Aberto da Austrália o torneio mais rico da história do tênis. O acréscimo em dinheiro se dá após boatos sobre um possível boicote da competição australiana por parte de alguns atletas, caso o prêmio não fosse melhorado. Tá aí a melhora e que melhora, viu? Agora ninguém mais tem desculpa pra não participar. Deu até vontade de jogar tênis agora.
E ainda falando de tênis, Ricardo Melo não conseguiu nem sentir o gosto de disputar o Challenge de Belém e foi eliminado na noite de ontem ao perder para o xará Ricardo Rocevar por 2-0 com parciais de 7-5 e 6-2. Atualmente, Rocevar é o número 366 do ranking mundial e sofreu recentemente com problemas físicos. Ricardo Melo, com 32 anos de idade, caiu para a posição 187. Dentro de 10 dias, o tenista de Campinas vai participar do Challenge do Rio de Janeiro. Na próxima fase, a das oitavas de final, Ricardo Rocevar vai enfrentar o catarinense Thales Turini, responsável pela eliminação do Júlio Silva, que fechou o confronto com parciais de 7-5 e 7-6. A rodada de ontem acabou sendo disputada mais tarde devido à chuva que caiu sobre a capital paraense. Quem também avançou foi o holandês Timo Bakker, cabeça de chave número 4 da competição, que superou o norte-americano Nicholas Monroe por 2-1 com 3-6, 6-1 e 6-1. O representante dos Estados Unidos vai ser o próximo oponente do cearense Thiago Monteiro. Gastão Elias, de Portugal, mostrou por que é o quinto favorito ao título e mandou de volta para casa o mexicano Manuel Sanches, aplicando um duplo 6-2 no tenista do continente americano. Agora, nas oitavas, o português pega José Pereira, que despachou o carioca Fabiano de Paula com 7-5, 4-6 e 6-4. E o argentino Gustavo Velotti, campeão do Future de Belém na semana passada, também segue vivo na competição, depois de ganhar do holandês Thomas Korrel por 2-1 com parciais de 6-3, 4-6 e 6-3. As oitavas de final do Challenge de Belém vão ter 4 partidas entre tenistas brasileiros. Rogério Silva enfrenta Bruno Santana, Guilherme Clesar enfrenta João Pedro Sorgi, Leonardo Kirch enfrenta André Guem e Ricardo Rocevar joga com Thales Turini. Daí o cenário do tênis brasileiro bem movimentado, a gente que tá sempre comentando sobre o tênis porque o ano inteiro tem competições de tênis, os brasileiros estão sempre participando, tentando melhorar a posição no ranking, claro, levar o tênis brasileiro para um nível acima do que estamos vendo hoje em dia. Grandes chances, boas participações dentro das quadras brasileiras, os Challengers de Belém e do Rio de Janeiro que voltaram a movimentar o cenário do tênis no país, voltaram a dar grandes chances, na verdade, dos atletas se apresentarem em solo nacional, uma coisa que a gente já não via já há algum tempo. Esses Challengers tinham sido cancelados pela ATP e agora voltaram com força total e o tênis está se mostrando aí. O Brasil agora tem o país está na chave de elite da Davis, voltou depois de um bom tempo afastado e agora o Brasil tem uma chance de se sobressair e formar muito mais atletas dentro do esporte do que os poucos que a gente tem notícias aqui no país. Vamos falar de coisa boa e que notícia boa, viu? Saiu ontem. O brasileiro Ayrton Senna foi eleito o melhor piloto de todos os tempos da McLaren. A pedido da escuderia inglesa, o jornalista Alan Henry elaborou uma lista dos 50 principais nomes da história da equipe, levando em conta apenas a atuação deles enquanto condutores da McLaren, não a carreira de cada um em geral. A lista não conta com pilotos em atuação atualmente, como Lewis Hamilton, Jenson Button e Fernando Alonso. Senna divide a primeira colocação da lista com o inglês Bruce McLaren, fundador da equipe que correu entre os anos de 1966 e 1970. O brasileiro permaneceu 6 temporadas na McLaren, equipe pela qual conquistou os seus 3 títulos mundiais, em 88, 90 e 91. A nota também relembra alguns feitos do brasileiro na pista e fora dela, como o fato dele ser considerado, descontraído, amar o pai e estar sempre cercado por crianças. A nota ainda é finalizada com a afirmação de que a escolha dele como número 1 da lista não é surpresa para ninguém que acompanha a Fórmula 1. Outros 2 brasileiros também integram o levantamento dos 50 melhores pilotos da história da equipe. Claro, Emerson Fittipaldi, que conquistou o seu 2º Mundial pela McLaren em 1974, é o 5º colocado, e Nelson Piquet, que correu pela escuderia inglesa em 78, é o 40º. Então, a lista dos 10 primeiros colocados aí da McLaren vem com Ayrton Senna e Bruce McLaren na primeira posição, dividindo o Mika Häkkinen, o finlandês Mika Häkkinen, na segunda posição, Alain Prost na terceira, o francês, e o James Hunt da Inglaterra em 4º lugar. Emerson Fittipaldi em 5º, Nick Lauda em 6º. Temos Keke Rosberg em 7º, David Coulthard em 8º,
Peter Revson dos Estados Unidos em 9º e fechando a lista dos 10 primeiros, John Watson da Inglaterra como os 10 melhores pilotos da McLaren em todas as temporadas aí, as suas carreiras individualmente dentro da escuderia. Lembrando que só foi contado o período que eles passaram na escuderia. Tá aí o nome do Ayrton Senna, que continua sendo sempre um grande nome no cenário da Fórmula 1, mas esperem, porque com certeza Michael Schumacher vai cutucar essa escolha, bem que porque ele não consegue deixar o nome do Ayrton Senna em paz. O Michael Schumacher que quis bater todos os grandes recordes aí do Ayrton Senna. Conseguiu por um pequeno detalhe, o Ayrton Senna não está mais correndo, mas seria uma bela disputa poder vê-los lado a lado na pista de novo. Lembrando que o Michael Schumacher, garotinho, moleque, competiu ainda com o Ayrton Senna grande, quando o Ayrton Senna já era muito maior do que muita gente poderia imaginar na Fórmula 1. Quem não lembra daqueles saudosos domingos que a gente podia claramente escutar o tema da vitória? Muito bom. Quem não teve essa experiência, procure aí na internet, é o máximo que eu vou poder dizer para vocês, porque as pilotagens de Ayrton Senna eram verdadeiramente divinas, maravilhosas. Vamos continuar falando de Fórmula 1, porque não acaba a notícia da Fórmula 1, porque especulação é o tema mais querido no automobilismo. Vamos continuar falando porque o nome do Felipe Massa também não sai. Depois do acerto do inglês Lewis Hamilton com a Mercedes e a transferência de Sérgio Pérez para a McLaren, a permanência ou não do brasileiro Felipe Massa na Ferrari é o principal alvo da imprensa europeia, pois a decisão da escuderia vermelha pode mexer muito no mercado da Fórmula 1. A imprensa europeia que há muito tempo está tentando tirar o Felipe Massa da Ferrari. No entanto, Massa se mantém longe dos rumores e se concentra para fazer boas corridas até o fim da temporada. É o máximo que ele pode fazer agora. Ele tem que fazer isso. Quando encerrar o seu contrato, ele ainda não sabe se vai ser renovado ou não. Disse ele que seria, o pessoal da Ferrari negou e continua essa confusão aí. O brasileiro pode ser substituído pelo alemão Nico Hülkenberg ou pelo britânico Paul di Resta. As pretensões de Felipe Massa para o Grande Prêmio do Japão no circuito de Suzuka nesse final de semana são altas, embora o brasileiro reconheça as dificuldades. As características da pista deixam o piloto da Ferrari ainda mais animado com a boa performance no próximo domingo. O circuito de Suzuka tem muitas curvas de alta velocidade que fazem com que o F2012, o carro da Ferrari, se adapte muito bem ao circuito. A Ferrari é a principal candidata ao título do Mundial de Pilotos com o espanhol Fernando Alonso, mas Massa sabe que é preciso continuar a mostrar um bom desempenho. É isso, o Felipe Massa que vai ter aí, ele que vai tentar novamente, como todos, desde o começo da temporada, a pole position. Ele que não conseguiu uma pole position esse ano, acho que conseguiu uma pole position. Melhor foi um 4º lugar nessa temporada. Ele conquistou já 2 quartos lugares. Alguma coisa pra quem tá com um carro ruim. Ó, vamos analisar a próxima corrida. A Ferrari tem um carro, claro, vai se adaptar muito bem, mas não adianta o carro tá bem adaptado para a próxima pista se ele apresentar os problemas que ele acaba apresentando às vezes na corrida, prejudicando tanto Felipe Massa quanto Fernando Alonso. Vamos ver se dessa vez o carro realmente ajuda. Não só o Fernando Alonso, o Felipe Massa também está precisando, porque ele precisa manter esse contrato aí na Fórmula 1, porque senão vai estar realmente difícil para os brasileiros na Fórmula 1. O Bruno Senna, que também não vem muito bem dentro da Lotus, não está fazendo algumas boas corridas, mas os resultados não são tão eficientes quanto se esperava. Claro que existe a pressão do nome Senna, do tio dele, da lembrança do tio dele, ele que não quer ser comparado, mas não tem quem não compare. É humanamente impossível você não esperar do Bruno Senna um desempenho tão bom quanto do tio dele. Infelizmente, os brasileiros ainda vivem de resultados do passado e por isso a pressão sobre o Bruno Senna não vai diminuir tão cedo, principalmente agora que ele está como piloto principal na Lotus. Ele ainda tá com a pressão mínima, porque ele é piloto da Lotus. A Lotus que os carros vêm apresentando um pouquinho de problema. As provas do Bruno Senna, na maioria das vezes, ele tem que sair da prova porque deu problema, qualquer tipo de problema no carro ou quando ele bate.
Mas imagina se ele chegar a uma grande equipe que tem total capacidade de competir a temporada inteira. Aí a pressão em cima dele vai ser... Eu acho que ele não vai... Vai ser muito difícil ele conseguir levar essa pressão. A gente tem que lembrar, assim que o Bruno Senna chegou a ser piloto principal da equipe, foram muitas as matérias em todos os veículos de comunicação relembrando a carreira do Ayrton Senna e colocando todo esse peso em cima dele. Vamos ver o que ele vai estar fazendo na Fórmula 1, ele está levando do jeito que pode. Mas vai ser pior ainda realmente quando ele estiver numa equipe que esteja muito bem, esteja com um carro muito bom, que esteja pronta para competir o título da competição. E quem sabe a Ferrari não surpreende, faz uma troca de brasileiros aí. É meio complicado, a Ferrari não gosta muito de brasileiro, não. Vamos seguir? Gosta, sim. Vamos falar de MMA? O UFC confirmou o duelo dos pesos moscas, que vai ser realizado nessa sexta-feira, isso mesmo, tem o UFC Unfox 5, que vai valer uma chance de disputar o cinturão da categoria a mais nova dentro da organização. Com isso, o brasileiro Jussier da Silva, o Formiga, precisa apenas de uma vitória em sua estreia no Ultimate para brigar para ser o 5º lutador verde e amarelo com título. Formiga vai enfrentar John Dodson, que como ápice na carreira foi o vencedor do reality show The Ultimate Fighter 14, mas no peso galo, uma acima dos moscas, até 56 quilos. De acordo com o site MMA Junkie, o presidente do UFC confirmou que o vencedor vai ter o title shot contra o recém-coroado Demetrius Johnson. Ele se tornou o primeiro campeão dos moscas ao vencer Joseph Benavides no UFC 152. Formiga foi campeão no Shoto Brasil e tem um cartel de 14 vitórias e apenas uma derrota. Ele finalizou 7 de seus oponentes. O UFC Unfox 5 acontece em Minneapolis na sexta-feira a partir das 17 horas. O combate principal também tem brasileiro. Antônio Silva, o pezão, um dos pezões do UFC, encara Travis Bourne em um duelo de pesos pesados. Hoje o Brasil tem como campeões Renan Barão, com título interino, tem que relembrar do peso galo, José Aldo no peso pena, Anderson Silva no peso médio e Júnior Cigando no peso pesado. Essa luta do Antônio Pezão vocês não devem perder, ele não fez uma boa estreia, lutou contra o Caim Velasquez. E não, a gente esperava um bom resultado do Antônio Pezão, mesmo enfrentando o Caim Velasquez, mas infelizmente o Caim Velasquez acertou um direto, abriu o supercílio, ele não conseguiu mais enxergar a luta inteira, acabou sendo finalizado, não tinha a mínima condição de continuar o combate. Vamos ver se agora ele mostra porque que ele foi contratado pelo UFC, ele que fez temporadas incríveis no Strike Force, e esse foi justamente o motivo dele ser contratado pelo Dana White. E uma notícia no MMA de última hora para você que é fã do Maurício Shogun, vai ter luta do Maurício Shogun novamente no dia 8 de dezembro, mais um evento do Unfox, o UFC Unfox. Falando em luta, nesses eventos que tem sempre de final de The Ultimate Fighter, tem confirmado também o brasileiro Rodrigo Vina e o Hugo Wolverine, que participaram do The Ultimate Fighter Brasil, vão estar no evento do The Ultimate Fighter dos Estados Unidos, que começou agora também, está tendo boas disputas. Vamos esperar aí esses dois brasileiros que não de acordo com o reality show, não teriam direito a contrato com o UFC. Tá aí o Dana White mais uma vez mostrando que ele não olha só para os campeões do evento, olha para todo mundo que participa. Se você tem um bom desempenho, tá lá, ele vai te dar uma chance. Mas agora a gente vai falar de um assunto que nós tratamos na semana passada. Vocês lembram do Marchand, aquele ciclista de 100 anos que nós falamos aqui? Ele que surpreendeu e tem aí vários recordes mesmo. Na categoria dele, até 100 anos. Na categoria até 100 anos. Pois é, a ideia era fazer o percurso em 5 horas, mas Robert Marchand, no entanto, foi além disso. Aos 100 anos, o ex-bombeiro francês completou 100 km em 4 horas, 17 minutos e 27 segundos e estabeleceu um novo recorde de sua faixa etária em um velódromo em Lyon. Marchand completou o percurso com a velocidade média de 23,3 km por hora em mais de 300 voltas. Em fevereiro, ele já havia estabelecido seu recorde de maior distância que um homem centenário já pedalou em 1 hora, 24,251 km. O ciclista francês comprou a sua primeira bicicleta em 1978 e desde então pratica esporte como hobby. Tem muita gente que está praticando aí e tem muita gente que não está fazendo nada. Tem gente que não consegue fazer 100 km nem com um dia.
situação complicada. Gente, isso aqui colocamos essas notícias para ser uma maneira de motivar vocês a praticarem os esportes, a levarem uma vida pelo menos um pouquinho menos sedentária, porque hoje em dia tá complicado ter uma boa saúde, tá complicado viver bem. Mesmo que você seja atleta, você acaba sofrendo algum tipo de dano no seu corpo. Então, é uma maneira da gente tentar tirar vocês dessas cadeiras, desses sofás, da frente do computador, pelo menos por uma horinha, para vocês se mexerem um pouco, o corpo de vocês poder se mexer um pouco e sentir um pouco de vitalidade, porque com certeza ele tá precisando. E a gente já falou, quem passa muito tempo sentado tem maior probabilidade de morrer, então vamos se mexer. Mas não só de bons exemplos no esporte, a gente vive aqui do Universitário Esportivo. Agora a gente vai fazer o caminho inverso, a gente que já falou muito, e também temos uma notícia relacionada a esporte e escola. Agora a gente vai fazer um caminho diferente. Quer dizer, a gente sempre fala de... O que a gente quer bem dizer é que as atletas do vôlei voltaram para a escola. As atletas do vôlei, elas que eram campeãs, elas saíram, encerraram a sua carreira escolar aí. Primeiro ano, segundo ano, às vezes ensino fundamental. E agora elas estão voltando. Por exemplo, a Fabiana, que é bicampeã olímpica com a seleção brasileira, a Sassá, a Carol Albuquerque e a Ana Beatriz resolveram voltar ao tempo e retomar os estudos. As jogadoras fazem uma espécie de supletivo para conseguir finalizar o ensino médio em até 1 ano e meio. Elas que pararam de estudar em períodos diferentes dividem a rotina hoje de treinos e jogos com os livros e tentam recuperar o ritmo dentro da sala de aula. Fabiana parou de estudar ainda adolescente. Naquela época já confiava em um bom futuro dentro das quadras e por isso optou pelo vôlei. Agora, com a carreira consolidada, ela tenta vencer a falta de tempo para, enfim, finalizar os estudos. No sistema do SESI, as provas são todas feitas durante uma semana após um período de 1 ano e meio de aulas. E mesmo com as viagens e jogos, as alunas podem recuperar o material através de videoaulas diárias. Segundo o SESI, até mesmo jogadoras de outros clubes já procuraram a diretoria para saber se é possível retomar os estudos mesmo sem jogar por lá. E o supervisor do vôlei da equipe afirma que as portas estão abertas. Tá aí um exemplo, as meninas que voltaram a estudar. A gente sabe que é muito difícil optar entre uma carreira de esporte de alto rendimento e os estudos. A maioria das pessoas acaba optando, claro, pelo estudo e deixando o esporte totalmente de lado. E aí aqui nós vimos exemplos diversos. A gente sempre traz, agora a gente também teve uma notícia hoje pela manhã. O Rio de Janeiro vai implantar uma escola e um ginásio escolar olímpico, que é um projeto que visa tirar, além de desenvolver a educação aliada ao esporte, também tirar a galerinha, é um projeto que vai ser instalado, claro, nas escolas públicas, tirar a galera aí de um possível caminho errado que elas possam seguir. É um projeto parecido com um incentivo que a gente vê nas universidades dos Estados Unidos. Atletas que acabam recebendo bolsas por desempenho em times ou por praticar algum esporte, eles são incentivados a praticar esportes, é o que vai acontecer no Brasil. Essa escola ela vai ser voltada não só para educação básica que toda escola aqui no Brasil acaba dando. Ela vai ser voltada também para a prática nos esportes, ou seja, vai incentivar aqueles atletas a terem um rendimento também no esporte. Aqui no Brasil, que as aulas de educação física são deixadas de lado, a maioria das vezes, por grande parte dos atletas. Principalmente as meninas. Dos alunos, ficam só sentados esperando o professor dizer que já pode ir embora e acaba deixando de lado. Nessa escola não. Se você tiver um bom desempenho no esporte, vai ser um incentivo a mais para você continuar os estudos, você vai ter uma retribuição por isso. E claro, desenvolvendo o seu tino para o esporte, você continua, você tem uma mola propulsora essa escola. Não isso, você tem sua formação garantida, você pode enveredar pelo caminho da academia, como deveria ser aqui no Brasil. As escolas, por exemplo, de tempo integral poderiam sim implantar esse tipo de política aliada ao esporte e à educação. A gente não tá com esse material aqui, mas prometemos, hoje à tarde na nossa fanpage, a gente vai colocar o link direitinho para vocês darem uma olhada, porque é muito interessante, de uma maneira da gente mudar o cenário esportivo, como o cenário esportivo de base é tratado aqui no Brasil.
E continuando falando de cenário esportivo do Brasil, como ele é tratado, vamos falar de um exemplo de superação, porque lutar contra tudo para poder ser atleta no Brasil é uma coisa muito comum e a gente vai falar de mais um caso desses. Se esporte olímpico no Brasil já não recebe investimento, o que dizer da patinação artística que não vai estar nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016? Mesmo assim, a carioca Daniela Toledo, de 19 anos, não desiste e disputa nessa semana o Mundial da categoria Free e Solo Dance em Auckland, na Nova Zelândia. Talento Daniela possui. O que ela quase não teve foi condições financeiras de financiar a cara viagem. A viagem só foi possível com a ajuda da sua família, que custeou quase tudo e todo o montante necessário. Os seus conhecidos que venderam rifas, fizeram vaquinhas, organizaram uma festa, porque a renda foi totalmente revertida para a viagem da atleta. A superação da atleta não para por aí. Para cumprir a carga horária necessária de treinamentos, Daniela precisa patinar em 3 lugares diferentes numa rotina que chega a durar 7 horas. E nenhuma das quadras possui as dimensões, no mínimo 20 metros de largura e 40 de comprimento, e no máximo 30 de largura e 60 de comprimento, ou a qualidade do piso semelhante ao que a patinadora enfrenta no Mundial. Apesar das dificuldades, a meta é terminar as competições entre as 5 primeiras colocadas. Lembrando que a Daniela foi vice-campeã sul-americana nos últimos 3 anos e tem resultados importantes em meetings internacionais. A gente já tinha falado dela, vocês devem lembrar quando a gente trouxe matéria especial sobre as Olimpíadas de Inverno que vão acontecer em julho do próximo ano. A gente trouxe, elas é um dos 9 brasileiros que podem estar nas Olimpíadas, tem possibilidade, o que se acredita é que sejam uns 7, mas tem 9 que tem essa possibilidade, vamos ver se consegue. Ela que é um dos nomes da patinação, são 2 nomes, ela e eu não vou lembrar o nome do garoto, ela tá aí tentando, os 2 vão participar desse Mundial, é uma maneira de tentar a classificação do Brasil, o Brasil que não tem nomes. Grande parte, claro, dos atletas não tem onde treinar aqui no Brasil e todos moram fora para poder participar desses esportes que estão nas Olimpíadas de Inverno e representar o país de alguma maneira. Atleta do Brasil que nunca fez uma rifa para viajar, nunca fez pedágio para conseguir arrecadar dinheiro e pagar um ônibus para se deslocar, acho que não viveu todas as dificuldades. Qual atleta aqui no Brasil, principalmente aqui no Piauí, nunca precisou de um patrocínio, de um amitrocínio? O pai nunca teve que pagar toda a despesa. Hospedagem, alimentação, translado. É uma coisa incrível no Brasil. A gente vê por aqui, tá aí Copa do Mundo chegando, a Olimpíada, vamos ver como é que vai ser essa situação. Aos poucos, uma leve melhora, mas ainda não é nada comparado a outros lugares do país que tem total incentivo ao esporte. E é isso, Universitária Esportiva volta já. Show A Era de Ouro do Rádio, com a cantora Tânia Alves, dia 19 de outubro às 22 horas no Finesp Buffet. Não perca um grande show com Tânia Alves cantando o melhor de Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Dalva de Oliveira, Núbia Lafayette e muito mais. Dia 19 de outubro, sexta, às 22 horas no Finesp Buffet. Abertura com Banda Luau. Informações 3233-3531 9974-1937. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. Bola na Rede, vamos falar de rodadas de ontem. Ontem que a gente teve Série B. Jogo, um placar muito pífio para os times da Série B que estavam fazendo bons jogos. Ontem o resultado foi 1-0. 1-0 mesmo. Os jogos até que foram bons, mas o gol é que foi difícil de achar, viu? Vamos começar a falar do jogo do Asa e do Avaí, em partida válida pela 28ª rodada. O atacante... E tá sem o nome dele. Bom, é assim. Foi marcado o único gol do confronto que garantiu a vitória pelo placar mínimo do Asa sobre o Avaí. O Leão da Ilha de Santa Catarina buscou o empate durante toda a partida, mas desorganizado. Neila, acho que batizaram sua água hoje, né?
mas desorganizada e sem conclusão precisa, saiu de campo com o amargo sabor da derrota que o distanciou do sonhado G4 da competição. Com resultado negativo, o treinador Argel Fuchs acaba com a sequência de 2 partidas vitoriosas desde que assumiu o comando do Avaí, que segue com 43 pontos. A disputa da Série B, que no começo estava muitíssimo acirrada, agora já começa a levar outros ares, já começa a ficar um pouco mais elástica. O desgaste já começa a se mostrar dentro da competição. A verdade é essa. Justamente já diminuiu muito o número de equipes que tem possibilidade de subir para o Campeonato Brasileiro Série A. A gente estava com disputa de cerca de 7, 8 equipes, sempre brigando aí no G4. Agora tá aí as 4 se mantendo fixas, com poucos times ainda disputando, tendo a possibilidade de chegar. Vamos ver, mas a gente ainda tá esperando saber quem é que vai estar na Série A do próximo ano. Também tivemos outro jogo, dessa vez Goiás e Bragantino. Foram 15 finalizações ao gol, mas apenas Thiago Mendes conseguiu fazer. O volante foi autor do gol do Goiás na vitória por 1-0 diante do Bragantino. Com a vitória, o Goiás chega aos 55 pontos conquistados, mesmo a pontuação do Criciúma, que fica em segundo lugar por ter uma vitória a mais. Bragantino é o 18º colocado com apenas 24 pontos. Goiás, que ontem foi o gol salvador, estava precisando realmente dessa vitória para continuar aí com chances dentro da Série B. Vamos falar agora da terceira partida que tivemos ontem. Adivinha o placar? 1-0 São Caetano e Guaratinguetá em partida de ataque contra a defesa na maior parte do tempo. O São Caetano sofreu, mas venceu o bloqueio montado pelo Guaratinguetá com um gol de Gabriel no último minuto de jogo e bateu a Garça por 1-0. Com o resultado, o Azulão vai a 52 pontos, permanecendo na 4ª colocação. Já o Guará acumula 3 derrotas consecutivas, permanece com 25 pontos e perde a chance de se aproximar do CRB, primeiro fora da zona de rebaixamento, que tem 28 pontos. A Garça está na 17ª colocação dentro do Z4. Situação preta aí pro Guaratinguetá, não tá boa de forma nenhuma. Guaratinguetá e Ipatinga estão aí pedindo socorro, mas acho que não vai ter nem choro nem vela, viu? Vão descer mesmo. Vamos falar agora de Copa Sul-Americana. Tivemos 2 jogos ontem. O Universidade do Chile que venceu, não, ficou no empate com o Emelec por 2-2. E tivemos o Palmeiras que chega a ser sua terceira vitória seguida. O Palmeiras, que pensa muito no Campeonato Brasileiro, mas está mais próximo de avançar na Copa Sul-Americana. Em meio à luta contra o rebaixamento na competição nacional, o time de Gilson Kleina manteve o padrão dos últimos jogos e bateu os colombianos do Milionários por 3-1 pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. Com o resultado, o Verdão pode até perder por 1 gol de diferença na partida de volta no dia 23 de outubro em Bogotá. O Milionários não representou tanto perigo ao Verdão e só teve 10 minutos de bom futebol na metade do segundo tempo. Com o segundo duelo entre Palmeiras e Milionários será somente no dia 23 de outubro em Bogotá. O Verdão diz que Valdívia volta agora com as suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Milionários, que antes desse jogo contra o Palmeiras foi derrotado por 8-0 pelo Real Madrid com 3 gols de Kaká. O Milionários tá aí, tá certo. Palmeiras, que poderia ter feito pelo menos um 4º gol para tentar aniquilar totalmente aí as possibilidades do Milionários de tentar aí conseguir um bom resultado. Poderia realmente aniquilar o jogo e fazer só uma partida treino, mas Palmeiras tem que ter cuidado, tem que abrir o olho, porque na casa do adversário é complicado, viu? E essa fase que tá ainda saindo, não saiu totalmente, é bom que se diga que Palmeiras tem que abrir o olho, viu? Falar em Palmeiras, sacanagem o que os torcedores adversários fizeram com o Palmeiras. Para quem não viu ainda, um site com contagem regressiva para o rebaixamento do time, tá lá os dias, as horas e os minutos daqui até o final do Campeonato Brasileiro. Vamos ver, o Palmeiras pode surpreender aí. Ele que tava mal, mas parece que acordou, já conseguiu 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Então o time tá tentando, vamos ver se vai conseguir sair da zona de rebaixamento. O Palmeiras, que ressurgiu com a volta do Marcos Assunção e ressurgiu das cinzas, porém também tem muita especulação a respeito aí de uma possível volta do Alex. Mas o Alex voltando ainda não vai poder atuar pelo Campeonato Brasileiro, já que a janela fechou agora no dia
A janela, na verdade, a janela nacional fechou em 21 de setembro, a janela internacional já fechou em julho. Vamos seguir, vamos falar dos resultados da Liga dos Campeões. Ontem, Spartak Moscou perdeu por 3-2 pro Celtics. E que jogo, viu? O Celtics teve 2 viradas nessa partida. Começou perdendo, virou. O Spartak conseguiu empatar a partida e o Celtics virou novamente. Foi uma partida eletrizante, principalmente os minutos finais. Quem não assistiu essa partida, procure o compacto. Foi bastante interessante de se ver a disputa aí do Celtics e do Spartak Moscou. O Spartak Moscou, lembrando, está sem o piauiense Rômulo, que fez uma cirurgia aí no joelho. Ele que teve aí um rompimento aí, vai passar 6 meses longe dos gramados, vai perder uma boa sequência de jogos, tanto na Liga dos Campeões quanto na seleção brasileira. Ele que vinha muito bem, sempre e no campeonato russo também, sempre vai perder boa colocado, parte do campeonato. Sempre convocado pelo Mano Menezes, que alguns, pela inconstância das listas do Mano Menezes, isso era muito bom pro Rômulo. Infelizmente, agora ele tá fora. Contamos ainda com o piauiense Eduardo aí jogando no futebol internacional. E aqui o piauiense Éder jogando no Bahia. E tivemos também Juventus e Shakhtar Donetsk 1-1. E Nordsjælland perdeu aí por 4-0 pro Chelsea. Nordsjælland que era zebra pro jogo, claro, e tava todo mundo esperando, vai que surpreende. O Chelsea não surpreendeu ontem. Quem surpreendeu foi o Davi Luiz. Ia falar isso, ótima atuação do Davi Luiz, uma atuação incrível que a gente tem que falar, são poucas as vezes que a gente consegue ver. Ele oscila na zaga do Chelsea, na zaga da seleção brasileira também, mas ontem conseguiu fazer uma boa partida, fez gol, perdeu o gol e claro, mais uma vez, Ramires fazendo uma boa partida. O Ramires que ainda é inexplicável porque passou tanto tempo sem ser convocado pelo técnico Mano Menezes. Ramires que foi, na verdade, esquecido depois que ele foi pro Chelsea. E agora, depois da atuação da última temporada, ele ressurgiu aí, ganhou o carinho, um olhar atencioso dos brasileiros que acompanham a Liga dos Campeões. E agora tá aí tendo um bom retrospecto dentro do time do Chelsea. Os brasileiros que, na verdade, estão arrasando no Chelsea. A gente tem que falar Davi Luiz, Ramires, o Oscar, que ainda realmente era uma surpresa. Tudo bem que ele foi contratado, mas ele tinha uma disputa de grandes nomes para poder chegar a ser titular e já tá conseguindo aí se manter, entrar em campo, fazer ótimos jogos, surpreender até os companheiros, receber muitos elogios. O Juan Mata, que disse que tá adorando atuar com o Oscar no Chelsea. Vamos ver, a gente também tem que falar, claro, do Lucas Piazon, que era da categoria de base do Chelsea, tá no time principal, mas ainda tá rondando entre os reservas. Quem sabe ele aparece aí no banco de reservas do Chelsea num jogo da Champions League, ele não pode, da Premier League, para fazer uma boa atuação. O Davi Mata, que ontem também marcou, o Juan Mata, que ontem, fiz um híbrido aqui, que fez ontem os 2 outros gols do Chelsea na partida. Vamos continuar seguindo, vamos falar do Valência. O Valência venceu por 2-0 o Lille. E o Bate Borisov, veja só, ganhou do Bayern de Munique por 3-1. Bayern de Munique ontem que parece que sofreu um apagão, um time que veio de uma ótima temporada, de vários títulos, boas atuações, tanto que cresceu no ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol. Foi o time que mais cresceu e ontem parece que não rendeu muito, mas tá aí. Sorte que ainda estamos na fase de grupos, fase de classificação. Fase para os times se adaptarem, conhecer os adversários e tentarem, claro, se manter bem na competição. Agora 2012 é o ano, viu? Depois de tantas zebras que nós vimos nas Olimpíadas, o futebol, a gente também já não tá podendo contar muito com as zebras. O Bate Borisov, que não entrou como um franco favorito, principalmente tendo o Bayern de Munique na chave em que ele caiu. Agora tá aí, surpreendeu. Um bom jogo do Bate Borisov, sim, claro, com certeza. Um jogo mediano a crítico do Bayern de Munique. Agora é esperar se reerguer, mas nós também tivemos um outro clube aí que deu trabalho. Mas antes disso, o Barcelona aí ganhou por 2-0 do time do Benfica. Messi ontem, que mais uma vez fez um jogo incrível, serviu de garçom, fez uma boa partida, movimentou o time do Barcelona em campo. Mas continua no jejum sem marcar gols, viu?
tá aí, mas tá ajudando, né, Manoel, que conhece bem o jogo do Messi, sabe bem, conhece bem o jogador, tá aí sempre acompanhando a carreira dele. E falando em Messi, a gente não falou, vou falar rapidinho, Ibrahimovic, que disse que o Messi não tem mais porquê ser eleito o melhor jogador do mundo, não. Ele veio fazendo... Essa temporada ele não fez uma boa temporada. Na verdade, ele acredita o fato do Barcelona não ter conquistado títulos. O Messi não poder ser eleito o melhor jogador do mundo. Não é um parâmetro muito bom, mas enfim, é o Ibrahimovic, né, gente? Não é uma opinião pra se concordar, né? O Ibra que consertar essa temporada tá dando pitaco em tudo quanto é jogo. Pra vocês terem uma noção, ele já também deu pitaco a respeito do Neymar. Claro, ele disse que tá na hora do Neymar ir pra Europa, mas daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Vamos continuar falando dos placares? Claro, nós tivemos ontem Manchester United virando pra cima do Cluj, o Cluj que abriu o placar, o Cluj, que ninguém acreditava, também era uma zebra. O Cluj é o clube mais novo da rodada, tem aí 21 aninhos recém-completados. O Manchester United que sofreu, é a segunda partida que o Manchester sofre nessa Liga dos Campeões para vencer. Nessa, e a gente tem que lembrar que na Liga passada não conseguiu passar tanto ele quanto o Manchester City. Vamos ver se dessa vez eles passam ou vão ter que ficar assistindo aí a Liga dos Campeões pelo Canal 5, que é o canal que transmite lá na Inglaterra a Liga dos Campeões. Falando rapidinho do Cluj, a Manu que antes relembrou um pouco a infância ao falar do Cluj aqui. Pra quem é da década de 90 sabe, lembra do Cluj, tchau. A Manu relembrou um pouco agora. Agora vamos seguir falando de futebol? Vamos falar de futebol. Ainda tivemos o placar Braga 2, Galatasaray 0, fechando aí a rodada da Liga dos Campeões. E agora vamos falar sobre as notícias do futebol nacional. Claro, porque o nosso tempo já começa a ficar um pouquinho curto. Também. Vamos fazer um compacto das notícias que a gente tem aqui. Botafogo tá lá, Jobson voltou, demorou, era pra ter chegado na segunda, perdeu o voo, era pra ter chegado na quarta, teve problema com o voo, chegou na quinta. Não foi pra reunião, não teve condições de ir pra reunião. Ontem foi fazer exame pra ver, pra ter todo o preparo do treino que foi feito pra ele. Acabou tendo que fazer exame na coxa direita e não pôde treinar. Deve ser começado o treino dele só a partir da sexta-feira, caso, claro, ele tenha possibilidade de continuar o treino, mas ele vai demorar a ser integrado ao elenco do Botafogo. Os times cariocas, eles realmente pedem o Botafogo aí com o Jobson. Claro, comprou o passe do jogador, tem de ser ressarcido tem que lucrar com o dinheiro que foi gasto com ele, que tá no Botafogo até 2015, queira ou não. E, claro, o Flamengo com o Adriano, que mandou o SMS lá pro Zinho. Segura essa pra mim. Complicada a situação do Flamengo com o Adriano. Mas tá destacar pedindo também a ida do Jobson ao Botafogo, é justamente mais por essa questão financeira. O Botafogo não quer perder o investimento que foi feito. Tá tentando fazer com que o jogador volte a treinar, ele que estava parado, de vez em quando tem essas crises de não quero jogar no time tal, quero voltar pro Botafogo. Tá tentando manter o jogador no ritmo pra, quem sabe, uma possível negociação ou integrar ele ao elenco atual. Falar em ritmo, nós temos uma notícia aí não muito boa para os São Paulinos. Rogério Ceni tá dando aí ares de que tá cansando do futebol, acho que vai pedir aí a aposentadoria, pendurar as chuteiras. Falou que depois de 2014, quando vai ter a inauguração já da cobertura do Morumbi, das reformas que estão sendo feitas no Morumbi, ele não vai continuar como jogador, vai se aposentar de vez, não tem como, ele disse que não dá mais pra ele, mas ainda estamos em 2012, até 2014 ainda tem tempo. Falando em aposentadoria, quem se aposentou foi um lindíssimo ídolo do futebol mundial, Michael Ballack. Notícia triste. Você percebe que tá ficando velho quando seus ídolos começam a se aposentar. Começa a partir do Zidane, já foi muito triste a gente poder ver o Zidane se aposentando. Aí
foi Ronaldo, Roberto Carlos, que não joga mais. E ontem a notícia do Ballack se aposentando é realmente mais uma notícia de perda para o futebol, na verdade de perda nos campos, porque como jogador e as conquistas que o Ballack fez realmente vão ser inesquecíveis. Ele que passou por vários times aí europeus, grande time, fez boas temporadas, atualmente ele estava no Bayer Leverkusen, fez alguns jogos, mas tá aí, ontem anunciou oficialmente, vai se aposentar, não dá mais pra ele. E vamos falar rapidinho do jogo de hoje. Hoje nós temos Super Clássico das Américas. O Brasil vai jogar aí com a Argentina, o time B da Argentina. E, claro, buscando aí um título simbólico a respeito desse Super Clássico. Mano Menezes que precisa aí dessa vitória para ver se consegue colocar o time brasileiro de volta nas graças da torcida. E falar em Super Clássico, o Super Clássico também pode ser decisivo. Saiu mais uma vez um novo ranking da FIFA, o Brasil caiu 2 posições, agora é o 14º. Tá complicado para a seleção brasileira, decisivo, principalmente Copa das Confederações, para ver se o Brasil consegue voltar a figurar entre os 10 primeiros, algo que não acontece. Essa queda do Brasil não acontece desde 1993. Desde então o Brasil está sempre entre os 5 primeiros do ranking e agora está decaindo muito. Algo que a gente já tem discutido é a formação de uma nova geração no futebol brasileiro que está sendo feita. Por enquanto não está dando muito resultado. Vamos ver daqui para frente como é que vai ser a prova. Claro, vai ser a Copa do Mundo em 2014. E vamos Super Clássico hoje, que acontece às 22 horas. Todo mundo ligadinho, esperando o jogo. E antes do Super Clássico, claro, a gente tem outras competições. A gente tem Campeonato Sul-Americano. Às 20h15, a Universidade Católica enfrenta o Atlético Goianiense. Vamos falar também de Liga dos Campeões. Às 13 horas já tem Zenit e Milan. Já às 15h45 temos bons jogos também, não percam: Porto e Paris Saint-Germain, Dinamo de Kiev, Dinamo Zagreb, Schalke 04, Montpellier, Arsenal e Olympiacos, Manchester City e Borussia Dortmund e Ajax e Real Madrid. Não percam esses jogos, Ajax e Real Madrid também vai ser um bom jogo. Manchester City e Borussia Dortmund também vai ser jogo imperdível. Porto e Paris Saint-Germain também merece a atenção de vocês. Claro, todos esses jogos você vai poder acompanhar em tempo real aí nos sites, na internet. A gente vai amanhã, comenta todos esses resultados para vocês. O resultado do Super Clássico das Américas e, claro, lembrando, amanhã a gente conta com o Flávio Meirelles aqui no estúdio para falar a respeito do segundo jogo da final da Copa Piauí. Os ingressos já foram aí, estão sendo vendidos na bilheteria do estádio Lindolfo Monteiro. Estudante paga meia em todos os setores. Criança não paga, mulher não paga. Então vamos ao estádio. Os torcedores ribeirinhos que hoje estão fazendo uma campanha de doação de sangue a partir das 15 horas no Hemop. Seja você torcedor ribeirinho ou de outro time, vá doar sangue. O Hemop está precisando. As bolsas, o estoque de sangue está muito baixo. Então vamos ajudar aí. Amanhã todo mundo comparecendo muito bem alimentado no jogo para torcer pelo seu time e pelo futebol do Piauí. E é isso, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim. É um programa apresentado por ela, Emanuele Messi Madeira. E ela, a princesinha da Universitário Esportiva, Neila do Rego Monteiro. O programa Universitário Esportiva com a realização da FM Universitária. Amanhã a gente está de volta às 11 horas. Não perca o programa Universitário Esportiva. Tchau, tchau. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.